Jornal, boa tarde. Boa tarde, queria fazer uma denúncia. Qual o seu nome? Prefiro não me identificar. O sigilo da fonte é um direito assegurado pela Constituição Federal Brasileira, o que garante que não pode ser violado. O inciso 14 do artigo 5º da Constituição assegura o acesso de todos à informação e ao resguardo da fonte, sempre que necessário ao exercício da profissão. Porém, o direito de acesso à informação sofre algumas restrições. A identificação de um indivíduo ou de uma instituição em determinada situação pode violar sua honra, denegrir a vida privada ou mesmo a imagem, além de esbarrar em princípios éticos do jornalismo. O profissional que divulga informações de uma fonte anônima precisa se identificar e assumir toda a responsabilidade pelo que é publicado. O jornalista não pode sofrer nenhum tipo de punição penal, civil ou administrativa por não dizer aonde conseguiu tais informações. E, em hipótese alguma, pode ser coagido a revelar as suas fontes. Nós temos hoje uma Constituição, um sistema de direitos fundamentais muito generoso. E a lógica dos direitos fundamentais é exatamente barrar ações arbitrárias do Estado que são justificadas com todo tipo de verbete retórico, como é o caso do interesse público, né? Portanto, me parece que a questão nem é de se colocar nesse aspecto. A questão é pensar, por que nós precisamos proteger a liberdade de expressão? Porque nós vivemos numa democracia. Agora, na democracia, ter liberdade de expressão faz com que nós vivamos melhor, ou coisa do gênero, do tipo, se eu tenho mais liberdade de expressão, eu tenho mais informação circulando, as pessoas compreendem melhor a sua situação no mundo e, se compreendendo melhor no mundo, conseguem deliberar melhor quando são chamadas a fazê-lo, né? Votando em pessoas adequadas e etc. Mas me parece que o nosso compromisso, a nossa Constituição tem um compromisso com a liberdade de expressão que não é por esse aspecto que eu poderia chamar um aspecto utilitarista, né? Porque isso faria de nós um Estado melhor. É porque nós temos um compromisso ponto com a liberdade de expressão, né? Por que nós precisamos garantir a liberdade de expressão? Porque ela é um valor sem o qual a democracia não existe. No começo do ano passado, o jornal Diário da Região de São José do Rio Preto e um repórter tiveram seus telefones grampeados. O motivo foi uma reportagem de 2011 sobre um esquema de corrupção dentro da Delegacia do Trabalho da cidade. O veículo se recusou a divulgar a fonte das informações. Por esse motivo, o Tribunal de Justiça quebrou o sigilo dos telefones do jornal e de um dos repórteres. O caso ganhou grande repercussão na mídia, como violação à liberdade de imprensa. A quebra do sigilo foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, já que a decisão de quebrar a privacidade fere as garantias de liberdade de imprensa e de democracia, assegurados pela Constituição. O jornalista é protegido nesse sentido, ele não tem obrigação de revelar fonte em momento algum, porque tem casos que a fonte corre até risco de vida. Alguma coisa que ela vai te falar, você vai colocar isso à tona, isso corre até risco de vida. Então, é fundamental a preservação do sigilo da sua fonte. E se um dia você pisar na bola com a fonte, ela nunca mais vai passar para você a informação preciosa que ela tem. A consequência principal seria que a exposição poderia levar a algum tipo de ação indenizatória, por exemplo, ou mesmo uma ação penal, dependendo do caso. Mas o fato de existir coação para a revelação da fonte leva à possibilidade de se isentar, por exemplo, o jornalista de qualquer responsabilidade nesse caso. Porque ele teria responsabilidade se ele tivesse em situações normais de deliberação. No momento em que ele tem coação por trás, ele não pode ser responsabilizado. O processo de produção do jornalismo em seus bastidores conta muitas vezes com fontes que não podem ser identificadas. Informações extraoficiais são obtidas através de conversas informais, as chamadas conversas em off. A fonte confirma a informação, mas não pode dizer publicamente. Para manter um bom relacionamento com suas fontes, o jornalista e o veículo de imprensa precisam transmitir credibilidade. Credibilidade e confiança é tudo na nossa profissão. Você imagina, você que está assistindo aí, imagina se você não tem credibilidade e a sua fonte não confia em você. Se você fosse uma fonte, você passaria as informações para o jornalista? É claro que não. Então, isso até é uma questão de caráter, uma questão de ética, né? No dia a dia, você tem que construir a sua carreira
né, em torno da credibilidade, em torno da confiança, porque o jornalista, ele nada mais é do que um contador de histórias. E para contar a história de uma forma idônea, ele tem que ter, logicamente, credibilidade e confiança. A privacidade do informante precisa ser resguardada e o profissional por trás da notícia precisa demonstrar que merece a confiança do informante. A vontade de informar é do ser humano. Todo mundo gosta de falar. Então, você vai ver o vizinho, você vai ver o outro. Acontece alguma coisa, todo mundo quer falar o que aconteceu, principalmente pro jornalista, né? Então é muito comum a gente vai fazer uma cobertura, a pessoa vai te procurar para contar o que aconteceu. Agora, as fontes é um diferencial, porque ela tem que confiar. E o único pedido da fonte é esse, o sigilo. A fonte não quer mais nada, né? Por quê? Por causa do medo. As pessoas têm medo de se expor e tal. Então elas usam o jornalista para fazer o tipo de denúncia que ela tem para passar. E se o jornalista não tem credibilidade, não tem confiança, ela vai procurar outro. Agora o jornalista tem que preservar a fonte, porque a fonte para ele, a coisa mais importante é da fonte que vem o furo.